Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, moro em Vitória. Sou casado com a Andréia, pai do Nicolas, do Rafael, do Miguel. Faço parte da Missão Avalanche. Meus pais são missionários há 67 anos. São plantadores de igreja. Eu saí da igreja com 12 anos, passei os anos 80 inteiro na gandaia, aprontando um monte. Mas na minha pré-adolescência eu queria saber o porquê das coisas, mas não tinha resposta. Eu sou de uma geração que eles mandavam a gente tomar banho frio para não transar sexo. Porque sexo era do diabo. Depois eu descobri que Deus lançou o sexo, criou o sexo. O sexo veio de Deus. Aí eu queria saber um monte de coisa relacionada à existência humana, mas na minha época não tinha muita resposta. Tinha um monte de regra para seguir, de evangélico, e eu não engolia muitas coisas, não. Eu sou de uma geração que todo mundo queria saber o porquê das coisas. Não tinha resposta. Eu fui buscar lá fora e encontrei um monte de respostas erradas e algumas respostas certas. E aí eu passei um bom tempo aí, como a gente diz o termo, no mundão. E voltei. Quando eu voltei, eu já engajei no campo missionário e estou até hoje. E como tema que eu conversei com os irmãos sobre estilo e identidade, nós temos uma geração de jovens e adolescentes hoje, e até de adultos, querendo um estilo, querendo uma performance, querendo ser seguido, ou está seguindo alguém, no Instagram, na novela, em algum lugar. E é muito coerente esse tema, porque ele está muito contextualizado com o que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil, em relação à igreja institucionalizada também. A igreja indivíduo, que é eu e você, e a instituição cristã, que a gente chama de igreja. Vocês estão me entendendo? Amém ou não? Ótimo. E o que é que acontece? A gente está numa crise, o mundo está vivendo crise, crise política, crise econômica, nós estamos com crise de homem. Tem um monte de cara que tem pênis, que faz sexo, que quer pegar as irmãs, quer pegar as meninas da rua, mas ainda não entendeu o que é homem de verdade. Então, os homens também estão em crise na sociedade. Aí o movimento feminista cresce, as lésbicas se triplicam, porque alguém está querendo uma referência, uma identidade. Porque estilo todo mundo tem. É muito fácil ter um estilo. Hoje nós estamos vivendo uma modinha no Brasil de igreja legal. O pessoal põe um look bacana, um visualzinho, põe luz negra, pinta a igreja de preto, nós somos uma igreja legal. Não existe igreja legal. Existe igreja de caminho estreito, de sacrifício. Vocês estão entendendo? É massa vir aqui na conferência, ter esse espaço, faz parte do processo, mas isso daqui uns dias vai acabar e a gente vai encontrar a nossa realidade na rua. E no banheiro nós vamos encontrar a nossa própria realidade quando a gente entrar na frente do espelho e ver que a gente não é aquele estilo que a gente está carregando no dia a dia na rua. Porque dentro de nós sai um monte de coisa, um monte de trem. As nossas neuroses, os nossos preconceitos, os nossos traumas, as nossas dificuldades. Tem um monte de coisa dentro de nós que está sendo construído, desconstruído e tratado por Deus na nossa caminhada cristã. E o grande desafio hoje, nós nos entendermos e entendermos o caminho que a igreja cristã protestante está vivendo no Brasil hoje. Tem muita gente multiplicando, muita coisa acontecendo dentro das quatro paredes, tem muita coisa acontecendo por aí de bacana, mas nós ainda estamos num processo de construção, tanto da sociedade brasileira, construção do mundo e construção do reino de Deus nessa terra. Os nossos pais na fé, os nossos pastores, eu, o pastor Raimundo, os irmãos, daqui uns dias nós estamos indo para a vala, porque nosso tempo vai acabar na terra. E a maioria de vocês aqui que é adolescente, pré-adolescente e jovem,
que serão o futuro da igreja, futuros líderes da sociedade, futuros pais e mães de família, futuros governadores, futuros presidentes, futuros empresários, líderes de escola. Vocês vão liderar a geração de vocês, a menos que você não entenda a sua identidade em Jesus Cristo, que é onde que eu quero entrar aqui. Amém, moçada? Está todo mundo entendendo? Se tiver um saco, você levanta a mão, a gente muda, troca tudo de novo. Pode ser assim? Então, é muito importante a gente entender de onde nós viemos. A história da igreja no Brasil ela é muito engraçada. A teologia ela foi desenrolada na Alemanha, aperfeiçoada na Holanda, com os nossos grandes teólogos. Ela foi para a América do Norte, onde ela deu uma derrapada naquela miscigenação de colonização. Então nós temos resquícios de Ku Klux Klan, onde o nosso racismo ainda é muito forte dentro das nossas igrejas. Nós temos ainda resquícios de machismo. A mulher, por exemplo, ela tem pouca voz dentro da igreja. A mulher negra nem se fala. São as que menos casam, são as que menos têm voz. E quando a gente para pensar a nossa história, e a sociedade, que a gente chama de mundo, sabe da nossa história, conhece a nossa história, e a gente é visto pela sociedade como um povo fechado, um povo do gueto, das quatro paredes. E muita gente nos chama de ignorante, muita gente chama a gente de inculto, que a gente não acompanha os processos da construção da cultura brasileira. E realmente nós temos essa dificuldade daquilo que nós herdamos, daquele evangelho que veio para nós com muito suor e carinho, mas nós não tiramos ele da lata e contextualizamos na cultura latino-americana, no sentido de desenvolvermos uma teologia brasileira para o nosso povo. E aí entra todo esse processo de construção da vida da igreja no Brasil, onde que estamos lutando para fazer que tenhamos uma igreja legal. E hoje está tem muita gente fissurada em ter mega igreja, e a gente está fazendo de tudo para ter mega igreja. E é muito doido isso, porque muitos de nós, eu vou me colocar na primeira pessoa aqui, porque eu sou corpo, eu estou falando de mim mesmo. Inclusive eu quero começar dizendo que eu sou o pior dos cristãos, tenho problema de caráter, Deus está tratando comigo, tropeço toda hora, mas eu tenho um pastor que puxa a minha orelha e que tem me trazido. Me dado chicotada que eu sou uma ovelha difícil, mas eu estou tentando obedecer o meu chamado missionário, entendeu? Então eu sou o pior do que todo mundo que está sentado aqui. Mas voltando no assunto, para a gente poder falar de identidade e estilo, a gente tem que começar a pesquisar quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde nós queremos ir como sociedade cristã, como povo de Deus, com o Evangelho. Quando o Evangelho veio para nós, ele veio nesse processo que eu estou falando aqui, e até hoje nós estamos tendo dificuldade de tirar ele da lata da teologia americana que veio para nós. E muitos de nós estamos tentando reinventar a roda. Só que a roda já foi criada, nós só precisamos colocar os pneus no tempo certo para cada momento, para cada pessoa, para cada grupo, para cada época. E a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia, ela nos dá resposta para todas essas questões sociológicas, antropológicas, de estilo e de identidade, porque o nosso DNA, ele está escrito aqui. E aonde que eu quero entrar com vocês, eu quero ser bem rápido, para a gente poder ter tempo para curtir as outras coisas também, mas eu queria trazer uma palavra rápida sobre a gente entender o nosso DNA de cristãos. Vocês estão ligados? Eu queria que você não perdesse
a atenção com celular, com outras pessoas, conecta comigo. Tá bom, moçada? Nós precisamos entender o nosso DNA. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas não é para expor ninguém, é para a gente poder fazer um diagnóstico, que eu faço isso em todos os lugares, é muito bacana. Quem aqui tem mais de um ano de convertido, levanta a mão bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Escancara, deixa recender. Massa, fica com a mão bem levantada, bem alta. Vai ficar com a mão levantada quem já leu os evangelhos, estudou a vida do mestre, a visão política, a visão artística, o temperamento, o sentimento de Cristo. Quem sugou tudo, continua com a mão levantada diante de Deus. Quem já leu todos os evangelhos, estudou Jesus como mestre, igual o budista estuda Buda. Shhh. Vamos fazer silêncio. Olha só, roda a cabeça igual o Poltergeist e vê quantas mãos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lá. Não, a neném está zoando. 13 mãos, 14. Você está orando ou você leu os evangelhos? Você leu, né, doida? Tá. Deu para entender, irmãos? Isso é muito difícil para nós como igreja. Isso é muito difícil para uma sociedade como a sociedade brasileira, que está em pé de guerra, e o Brasil está definhando com tanta imoralidade. E nós que temos a luz, que temos o acesso à palavra de Deus, que temos acesso à igreja livre, que a gente pode cantar, gritar, dançar, fazer arte, etc. E nós ainda... E nós ainda estamos na dificuldade de entender até mesmo o porquê que nós não lemos os evangelhos daquele que nos salvou, o Mestre. E é onde que entra o processo que eu quero falar aqui, do DNA do cristão. Eu trabalho com missões urbanas há 25 anos. Eu sou de uma geração da contracultura cristã. Nós tivemos que plantar uma igreja na rua porque a gente não era aceito nas igrejas naquela época. Então eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei para conseguir estar nos pés de Deus e estar levando a vida. Porque muitos irmãos da minha época não entendiam a minha geração. E muitos de nós cristãos hoje não estamos entendendo a geração que está chegando, gritando, pedindo socorro, e ainda nós não temos respostas. Porque nós não insistimos em não buscar a base, o DNA, aqui dentro do livro de Deus. Que é a nossa maior dificuldade como igreja. Se você perguntar a um muçulmano sobre Maomé, ele vai lhe dizer tudo. O budista sobre Buda, o sannyasi sobre o Osho, o espírita sobre Allan Kardec. Eles lhe darão todas as respostas cabíveis. A grande dificuldade nossa é que nós ainda estamos lutando para manter aquele evangelho enlatado que veio para nós da América do Norte. Somos extremamente gratos aos nossos pais e irmãos na fé. Reconhecemos tudo isso. Mas nós não tiramos e desenvolvemos dentro da nossa própria cultura. Eu trabalho com diagnóstico de igreja e diagnóstico em políticas públicas, porque nós trabalhamos com missiologia urbana para gerar ferramenta coerente para a igreja hoje. Vocês estão entendendo? Então, através da missiologia urbana, a gente entende o papel da igreja na sua cidade e no seu tempo. Só para vocês entenderem onde que eu quero chegar aqui, para começar a falar aqui de Bíblia. Em Vitória, o estado do Espírito Santo, tem uns irmãos aqui que é de lá, eles dizem que é o estado que mais tem crente no Brasil. Hoje a neurose faz com que todo mundo quer ser a cidade que mais tem crente. Isso é neurose. Mas eles dizem que lá, pela estatística do IBGE, é o estado que mais tem crente
no Brasil. Esse ano que passou, 2017, de janeiro até setembro, foram executadas 99 mulheres, a maioria por cônjuge. Várias pessoas da igreja. O Fórum Araceli, aquela menina que foi estuprada, abusada e se tornou a campanha nacional contra a exploração e abuso sexual de criança e adolescente. O Fórum Araceli é de Vitória, porque a Araceli era de lá. A gente faz parte do Fórum Araceli. A gente está na Câmara Municipal fazendo pressão política para que o poder público lute e coloque inspeção nas praias, nos hotéis, em todos os lugares, para reprimir o tráfico de criança e adolescente para exploração sexual. Não aparece nenhum crente, não vai nem o pastor nas reuniões. Estamparam nos jornais 99 mulheres executadas até o mês de setembro. Tentamos fazer uma campanha, uma passeata, levantar uma bandeira para lutar contra isso, porque é injustiça social e é bíblico combater esses crimes. Nenhum cristão se manifestou a respeito. Nenhuma liderança se manifestou a respeito. Porque nós estamos em crise. E ninguém quer acreditar que nós estamos em crise de identidade. Então não basta ter um estilo, não basta ter um louvor legal, não basta ter uma parede legal, não basta ter uma igreja bacana. Falta-nos identidade. E nós somos uma geração que transfere tudo para uma liderança correr atrás e ralar, ou seja, você se ferrou. Nós somos uma geração que nós estamos transferindo a nossa responsabilidade. Os homens estão transferindo suas responsabilidades para a mulher, para o pai, para a tia, para cuidar dos seus próprios filhos. Porque essa crise de identidade, ela está instalada. E a única coisa que eu creio que nós podemos pensar e trabalhar em relação a entendermos como nós podemos sair dessa crise maldita que ocupou o planeta e não deveria ocupar o povo de Deus, mas ocupou o povo de Deus. Porque lá em Romanos fala o quê? Não vos conformeis com o quê? Com esse mundo. Em outras versões fala o quê? Esse século. No original, no grego, mundo e século significa sistema. Não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos com o quê? Renovação da nossa mente, da cachola, do coco. Então, se o sistema de mundo está trabalhando para uma geração de pessoas ficarem paradas, quietas, mortas, nós não deveríamos fazer parte disso, porque é um mandamento não fazermos parte desse sistema. Porque o cristão, ele é contra a cultura. O cristão, ele não é contra a cultura só no vestimento, que ele não vai vestir igual a pessoa lá de fora. É o contrário. Nós temos que vestir de forma muito mais louca, pensar de forma muito mais avançada, sofrer com os sentimentos de Cristo, olhar com os olhos de Cristo, proclamar com a boca de Cristo. Mas isso não está acontecendo, porque está nos faltando identidade cristã. Irmãos, tem evangélico para bater com um pau nesse país, e o país está afundando, tem alguma coisa errada. Ou eu sou muito burro, ou eu sou burro, ou esse troço aqui chamado Bíblia é um conto da carochinha. Vocês estão entendendo? Isso aqui é só uma história de Saci Pererê. Ou tem alguma coisa errada. A corrupção está aumentando. Eu estive no Rio de Janeiro, tem crente atropelando crente, é muito cristão para um Estado estar tão derrotado como está. A Bíblia diz o quê? Vós sois o quê? A luz, o sal. E o que está acontecendo com o nosso planeta?
É muito doido. Amanhã à tarde nós vamos abordar um tema sobre missiologia urbana, que a gente vai entrar em várias questões doloridas, mas nós teremos que entrar. Mas eu quero deixar isso para amanhã e vir aqui agora e a gente trabalhar um texto que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre o DNA do cristão. Para nós entendermos melhor essa questão de identidade e estilo. Você pode ter um moicano, você pode ter o nariz na nuca, não importa o seu estilo. Não importa se você vai vestir de índio e vir para a igreja. Não importa se você vai adorar Deus debaixo da ponte ou dentro de um prostíbulo. Não interessa. O DNA do cristão, ele está em qualquer lugar. Onde que você estiver, você vai dar luz e vai ter transformação social. E você vai trabalhar para a edificação da igreja local. E você vai mudar a história da sua geração. O maior índice de reprovação nas universidades públicas é do negro e do pobre. Alguma coisa tem que mudar isso. E é eu e é você agora. Nós não podemos esperar vir um anjo, um profeta, um urubu, qualquer coisa para mudar essa história. Eu quero ler um texto rapidamente. Nós vamos ler o Salmo 119 todinho. Uai, eu não vi uns glória, tá vendo? Tem um pastor que disse que agora, pastor Augusto Nicodemos, da Presbiteriana, ele falou assim, a igreja evangélica nunca cantou tanto na sua história, mas ela nunca foi tão analfabeta de Bíblia como ela é hoje no Brasil. Nós precisamos voltar para a raiz, para a bússola, para a palavra. Os 13 de todo mundo que levantou a mão, que leu os evangelhos, estudou as características de Jesus Cristo. Tem que ler mais, ainda é muito pouco. Então eu queria ler agora, Salmo 119, versículo 33 a 40. Ô menina, vem cá você. É você mesmo, rápido. É doida, rápido, você vai ler aqui. Lê na minha Bíblia, que ela é a linguagem de hoje, é mais herética. 119. Aqui, ó, bem alto para os irmãos ouvir. Rápido. 33 a 40, vai. Lê com voz de pastora, vai. Vai, doido. O Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas... Repete, põe o microfone na boca dele, vai. Vai. O Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendido para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Se bondoso para comigo, como prometestes. Eu sou teu servo. Cumpre a promessa em que me fizestes, a promessa que fazes aos teus te temem, aos que te temem. Amém, tá bom. Só daqui. Irmãos, volta aqui, fica aqui. Ela leu um texto aqui, esse texto tem duas palavras-chave que nos coloca no cruzamento. Quais são as palavras que ela leu aqui? Duas palavras, rapidamente. Hã? Não é ensina-me, não. Oi, fala, gente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Voltem aqui, presta atenção. Qual cidade que Jesus nasceu? Gente, qual cidade Jesus nasceu? Belém. Que Belém? Quem está falando heresia para vocês? Nazaré? Vou te dar um soco, menina. Qual cidade que Jesus nasceu, irmãos? Onde? Irmãos, é disso que eu estou falando. Jesus nasceu em Belém.
Vocês têm que afirmar, porque é o mestre. Não tem que ficar com medo, com vergonha de errar. Tem que estudar a vida do mestre. Eu já convenci pastor evangélico que ele nasceu longe de Belém e os caras vêm atrás de mim. Se eu começar a falar heresia, um monte de pataquada aqui e profetizar prosperidade, a galera vai à loucura. Prometer homem e mulher. A plateia evangélica quer isso. Jesus nasceu em Belém. Quando eu falar heresia, você tem que me mandar calar a boca e sair fora do púlpito com a autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos de confrontar os ídolos da cidade, e eles estão também dentro da igreja. Essa sensação gospel tem que acabar. Nós temos que voltar para a Bíblia. Ser crente de verdade. É identidade antes do estilo. Jesus nasceu em Belém, irmãos. Foi para Nazaré, onde ele exerceu sua... Relaxa que vai rolar, viu, doida? Fica aqui. Onde ele exerceu sua identidade messiânica e proclamou seu ministério. Depois ele foi para Cafarnaum, uma cidade estratégica, onde tinha uma rota marítima que ligava a Mesopotâmia, o Egito e vários outros lugares, porque era um lugar estratégico. Jesus era rápido, barato e estratégico. Agora, voltando no salmista, ele dialoga com Deus, pedindo uma coisa que eu e você temos que pedir todo dia, porque nós não damos conta do recado, porque o babado é muito mais embaixo que a gente imagina. Ser evangélico de igreja, até o capeta é. Mas ser um cristão que vai olhar a sociedade com os olhos de Deus e se revoltar contra a injustiça, contra a apatia, contra a frieza, contra o analfabetismo bíblico, tem que ser agora. No nome de Jesus. Irmãos, eu não sou camelô e não estou vendendo produto barato. É caro vir para cá, não é? Eu tenho temor de Deus. Eu estou comendo na casa dos caras, eu estou comendo o rango deles. É grana que está indo embora. Nós temos que falar sério das coisas. Chega de lero-lero de crente, comédia. Ela vai ler de novo e nós vamos pontuar o texto. Amém, irmãos? Hã? Vai, bem alto. Para de ter medo. Tu é guerreira de Deus. Vai lá. Repete tudo. Daqui, né? Não, repete tudo. Vamos começar tudo de novo. Não, até aqui no caso. É, mas vai lá, vai do zero. Tá bom. Olha só. Presta atenção. Vamos ouvir a moça, entender o texto. E vamos entender a interpretação do texto. É importante a gente voltar para casa com a palavra de Deus. Esquece que eu estou aqui. Esquece luz. Esquece decoração. Vamos viajar na palavra. A gente tem que estar cheio da palavra. Na veia. Então, vamos entender o texto para a gente sacar o que é que o salmista está pedindo para Deus. Vamos lá, nós vamos pontuando, viu, doida? Vai, bem alto. Ó Senhor Deus. Não, tá baixo, põe o microfone na boca, vai. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Pausa. Presta atenção. Olha o que o salmista está pedindo a Deus. Ó Deus, me ensina ao quê? Entender. Nós não entendemos nada. A nossa cabeça é bloqueada. Tem que ter pela revelação do Espírito Santo de Deus para a gente entender os mandamentos. Nós não damos conta de obedecer mandamento. E eu sempre a seguirei. Sempre quando? Domingo, no dia da igreja? Ou quando tem alguém no carro com a gente, que a gente está dirigindo, atendendo o celular? Quando é para a gente estudar, a gente está na galinhagem no Facebook. Quando é para a gente orar para a viúva e dividir o dinheiro com o pobre, a gente gasta tudo no shopping. O salmista está pedindo para que o Espírito Santo... Presta atenção, repete bem alto, doida, a primeira.
Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Sempre as seguirei. O mundo está do jeito que está, o país está do jeito que está, porque nós somos 40 milhões de evangélicos que não perdem e nem cheira. A nossa bancada evangélica é um caos. As igrejas estão fazendo curral eleitoral e voto de cajado. É crime, é pecado. O político não tem que cuidar dos interesses da igreja, mas da sociedade inteira. Continua. Segundo. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. De novo, dai-me entendimento para que eu possa cumprir a tua lei e guardá-la de todo o coração. É a relação do racional com o amor, com o sentimento. Não dá para a gente cultuar a Deus de segunda-feira a domingo só na emoção do reteté, ou somente só na intelectualidade da teologia, da forma acadêmica. É um conjunto, é um óleo com a engrenagem. Ele está pedindo Deus para ajudar, porque eu e ninguém dá conta sozinho. Nó, que massa. Isso aqui é um cabra eficiente. Vai, terceiro versículo, anda doida. Guia-me Pode falar. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Pausa. Guia-me pelo caminho dos seus mandamentos. Olha só, irmãos. Ele está pedindo Deus para guiar no caminho dos mandamentos, porque lá ele vai encontrar felicidade. Como é que eu vou ter felicidade em perdoar um xarope todo dia? Como é que eu vou ter prazer em perdoar o meu pai que abusou de mim sexualmente a vida inteira? É mandamento. Como é que eu vou ter prazer de perdoar aquele traficante que matou meu irmão, meu sobrinho? Eu tenho que perdoar ele, é mandamento. O evangelho, a vida cristã é caminho estreito. Não é lero de crente evangélico. O pau quebra. Jesus só nos convida para morrer. Repete esse aí. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro felicidade. Eu vou encontrar felicidade a partir do momento que eu vou exercer a vida cristã. E cumprir mandamento não é fácil, mas é possível porque é mandamento. É através do Espírito Santo de Deus. E são tantos os mandamentos que nós, não, como igreja indivídua e como igreja institucionalizada, nós não temos cumprido. Os irmãos têm que colar nas irmãs que não são casados, que têm filhos para cuidar. Nós temos que lutar pela viúva, pelo órfão, pela profissional do sexo. Está rolando um fenômeno lá em Vitória. Nós temos uma equipe que trabalha na noite com um profissional de sexo. E agora os cafetões, os donos dos prostíbulos, estão pedindo para que a gente vá. Eles fecham os prostíbulos para que a gente esteja com as profissionais do sexo, porque está sendo bênção para elas. As pedras estão clamando. A gente vai para os restaurantes. As famílias estão comendo interligadas no celular. Cristãos, não temos mais toque, olhar, pele com o próximo. Nós precisamos sair da cultura de gueto. Continua. Está nervosa, é? Ótimo. Vai lá. Quer sentar? Senta aqui no tambor. Quer não? Então vai lá. Vai. Pode ir, garota. Faz com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas.
faz com que eu queira obedecer. De novo, irmãos, de novo, o salmista está pedindo a Deus para fazer com que ele queira. Gente, eu, Diniz, só quero pecar o tempo inteiro, só quero pisar na bola, só quero aprontar. Se não é a intervenção de Deus, do Espírito Santo, mas como que vai ter uma intervenção de Deus se a gente não lê a palavra, se a gente não busca a palavra? Nós somos viciados em reunião de igreja, de culto, e a gente só abre a Bíblia quando o pastor pede para abrir. A gente só entra em conexão com Deus na hora que o bicho está pegando, quando quer namorado, ou quer passar no vestibular ou no concurso. É difícil. Vá. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ser bondoso para comigo, como prometeste. Tá bom. Uma salva de palmas para ela. Obrigado, minha querida. Você foi maravilhosa. Deus te abençoe. Não me deixe ficar pensando nas coisas que não têm valor. Galera, tem muito cristão. Voltem aqui. Oi. Shhh. Tem muito cristão que a mente não está conectada com as coisas de reino. Está lotado, é o que mais tem. Na hora que a irmã vem ministrar o louvor, a música enlouquece, é muito legal. A gente fecha o olho, a gente dá uns tremelique, mas na segunda-feira até sexta-feira, parece que a gente desconecta com o processo. Quando a gente está na escola pública ou na faculdade, a gente não combate os doutores da lei que estão falando contra o reino. Nós estamos enviando os nossos filhos e jovens e netos e sobrinhos para as universidades, tudo despreparado, e os doutores da lei estão massacrando a nossa turma toda, porque nós não temos argumento bíblico nenhum, e a nossa mente não está cheia da palavra de Deus, e nem tampouco o coração queimando pelas coisas de Deus. Fui fazer uma pesquisa lá em Vitória e Belo Horizonte. Cara, 60%, 70% da juventude que está indo para as universidades estão desviando. Porque não dão conta, porque não tem base, não tem estrutura. E nós precisamos ter o temor de Deus para voltar para a palavra e buscar a estrutura de Deus para a nossa vida. Ela nos prepara para testemunhar. 1 Pedro 3,15. Ela nos aprova para a vida e para o ministério. Nós temos que exercer cidadania e dar um bom exemplo para a sociedade, que nós cuidamos do planeta, que nós somos cordial no trânsito, que nós não usamos o celular dirigindo, que nós colocamos cinto de segurança nas nossas crianças, que nós cuidamos dos rios que Deus nos deu para cuidar, que nós hospedamos os forasteiros. Ela dá luz e entendimento para as pessoas simples. Ela cresce a nossa fé. Ela é o manual de todo cristão. Ela alimenta a nossa alma. Tem muitos cristãos se alimentando a alma em comprar em shopping, em novela, em internet. Está lotado de cristãos que não alimentam a alma com a palavra. E aí não tem resposta, como eu não tive na minha adolescência. E tem uma geração de jovens e adolescentes agora procurando resposta e não estão encontrando, porque nós não temos nada para dar, a não ser jargão evangélico. Jesus te ama, né? Aleluia. Vai na igreja que Jesus tem uma bênção para você. E a gente não fala que essa bênção é a morte, porque a gente quer a igreja lotada. Nós temos que pregar a morte, a cruz, para quando as pessoas vierem, elas virem apaixonadas por Jesus e pela palavra, não porque tem uma igreja legal, não porque tem um amigo legal. A morte na boca do cristão, ela tem que ser igual o favo de mel, delicioso.
porque é o que o nosso mestre pregou. Irmãos, como que por não estudarmos a Bíblia e voltarmos para a raiz, para a profundidade, nós temos feito péssimos negócios. Nós temos perdido a nossa identidade e trocado a identidade por estilo de vida. Nós fazemos mau negócio entrando em faculdades que não é a nossa vocação. Está cheio de irmã namorando com os caras só porque tem barriga de tanquinho, carrão, mas é uns caras que não obedecem pai nem mãe, não estuda, não tem temor de Deus, vai ser uma mulher mal amada pelo resto da vida. Está lotado de irmão namorando mocreia, só porque faz selfie com biquíni e bumbum, porque a menina tem corpão, mas é uma menina que não ora, que não está nem aí para Deus, que não está nem aí para a família, que não está nem aí para nada, é mocreia. Aí o irmão vai depositar num péssimo negócio, porque nós não somos guiados pelo Espírito de Deus, guiados pela palavra de Deus, e a palavra nos guia em tudo isso. Para escolher uma bela família, para escolher um belo curso, para saber aonde eu vou estar engajado no meu chamado missionário, seja local ou transcultural. Qual é a nossa vocação? Nós estamos buscando por aí afora um monte de coisa que já está estabelecido aqui. Quem já viu a boca de Deus literalmente aqui? Levanta a mão. Viu a boca de Deus? Porque Deus deixou a boca dele para nós. Vou lhe mostrar. Aqui. É a palavra. Nós temos que voltar para a palavra, para a estrutura. Nós temos que partir para uma ofensiva, irmãos, de levar Deus a sério, a Bíblia dele a sério, a palavra dele escrita. O Senhor se revelou para nós e se revela de várias formas. Ele se revela através dos céus e da terra, que está escrito: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento o quê? Ele se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo, certo? Que se manifestou em nós. E ele se manifestou através da palavra escrita, que é a nossa bússola para o dia a dia da vida. E eu quero fechar porque eu tenho que ser fiel ao horário. Eu acredito demais que quando a gente leva Deus a sério, e a palavra de Deus a sério, a ponto de ter o temor do Senhor, de guiar a nossa vida inteira através da palavra de Deus, nós podemos não só mudar nós mesmos e definir nosso DNA em Jesus Cristo, mas nós também podemos mudar quem está ao nosso lado, quem está chegando, e mudar o mundo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela vai nos libertar da religiosidade, do fanatismo evangélico. Ela vai nos libertar do preconceito para os diferentes e anormais. Ela vai nos libertar da apatia. Ela vai nos libertar da visão de gueto, de quatro paredes, vai nos dar a visão de mundo, a cosmovisão de Deus para a humanidade, em todas as esferas de transformação da sociedade. Conhecereis a verdade, ela vai nos dar compaixão por todos aqueles que não têm voz, por pobre, por oprimido, por necessitado, por faminto. Quando a gente parte para levar Deus a sério, e a bússola que Ele deixou para nós, nós vamos começar a romper conosco mesmo, e com tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena com Deus.
Alguém já viu os irmãos se degladiar para lavar o banheiro da igreja? Os irmãos brigar para lavar o banheiro? Quem já viu o povo das igrejas brigar? Não, hoje eu vou lavar o banheiro. Não, hoje eu vou para o evangelismo. Geralmente as nossas brigas é para aquilo ali, ó. Para o tablado, para o holofote. Todo mundo quer ser líder. Porque nossos princípios estão rompidos. Existe uma ruptura numa visão errônea daquilo que é reino de Deus. É outra coisa. Conhecereis a verdade e a gente vai começar a lavar a caixa d'água da idosa, que não tem ninguém, que a caixa dela está cheia de lodo há 30 anos. Em vez de dar folhetim para ela ir no culto domingo. Cheia de artrose, rubéola, difteria e o pulso ainda pulsa. Aí a nossa cosmovisão de Deus, ela vai mudar a forma da gente pensar, a forma da gente sentir. Nós vamos começar a entender com outros olhos a palavra de Deus. Nós vamos começar a entender Jesus, o Cristo. E nós mesmos vamos começar a pensar, quem sou eu nessa história toda? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí nós vamos trazer respostas coerentes, satisfatórias, com profundidade espiritual, para uma geração que está morrendo e sendo dizimada por um sistema mundano, cão. Tem muitos movimentos aí que não estão só reivindicando direito, não. Eu trabalho com missiologia urbana e eu estudo essa geração de pastores, de igreja, de satanismo, de esoterismo, todo mundo. Tem vários grupos aí que não só estão reivindicando direito, eles vieram fazer justiça e perseguir a igreja. E nós não temos estrutura nenhuma para ser perseguido. Porque nós estamos negando Jesus, sendo omissos com aquilo que deveríamos ser como cristãos na sociedade. É mandamento. Não adianta a gente fazer marcha para a família. Quando eles fizeram a cartilha da diversidade sexual, lembram disso? Os pastores foram para a rua, foram fazer manifesto, bancada evangélica, lero. Ela foi lançada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o meu e o seu dinheiro, aleluia. Mas onde nós estávamos quando ela foi pensada, organizada, elaborada e lançada com os nossos impostos? Onde nós estávamos? Porque tem uma geração inteira de gente que é do babado, que é do mundo da homossexualidade, dos homoafetivos, transexual, homossexual, hermafrodita, bissexual, uma galera querendo resposta. Onde nós estávamos? E agora não adianta. Ontem o Supremo bateu o martelo por 10-0. Qualquer candidato da diversidade sexual poderá usar o nome que quiser. Pode ser Paloma, Judite, Robertão, quem você quiser. Onde nós estávamos? Aonde nós estamos? A cada 8 minutos uma criança é abusada no Brasil. Aonde nós estamos? Deixa ele gritar. A casa é sua, filhinho, a casa é sua. Irmãos, eu me coloco em primeira pessoa aqui. Eu me coloco no caos. Nós precisamos mudar a história da igreja. Mas olha só, nós temos que ser cheios do Espírito, comprometidos primeiro com Deus e com a palavra dEle. Renunciar direito. Eles estão pregando aí para você reivindicar, exigir Deus. Tem muita gente obcecada por mega igreja.
Nós temos que ensinar as verdades para os nossos filhos e irmãos na fé. E eu quero fechar orando por isso. Eu queria saber, você que está aqui, não te conheço, não sei nada de você. Eu não sei se foi bacana, deve ter sido um lixo, né? Que está todo mundo sério. Mas eu não vim cá para agradar ninguém, eu vim cá só para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho mais nada para falar, a não ser, olha, vamos voltar para a raiz. Vamos entender o nosso DNA em Jesus Cristo. Vamos questionar o nosso próprio sistema. O dia que uma luz negra dessa aqui impedir de Deus reinar, nós vamos enfiar o pé e vamos quebrar. O dia que o formato de reunião não servir mais, nós vamos fechar tudo e vamos para a praça, vamos fazer igreja de rua. As coisas não podem tomar o centro da vontade de Deus na nossa vida. Nem dinheiro, nem namoro, nem poder, nem riqueza, nem ministério, nem estrutura de igreja, nada. Deus tem que reinar. E eu quero orar por mim, por nós, para Deus reinar sobre nós. Que o preço foi muito alto. Muito alto. O tema é identidade e estilo. Certo, irmãos? Não tem outro caminho para nós como cristãos. O caminho é morrer. Se você está aqui hoje convidado por alguém que ainda, vão lá, que de repente você vai aceitar Jesus e vai para a igreja, não vá. Mas se vier, é morte. Porque tem outras religiões aí que dá para ficar mais folgado numa boa, no anais. De repente o candomblé, qualquer uma. Mas o evangelho, seguir Jesus Cristo, a parada é muito mais embaixo do que a gente possa imaginar. É um sofrimento você ficar na igreja, de lero-lero, doido para transar sexo e fica naquela luta, dá uma escorregadinha. Tem que renunciar, tem que entender. Jesus tem que estar em primeiro lugar na vida, o resto se resolve. A partir do momento que a gente entende a nossa identidade em Jesus Cristo, tudo muda o sentido. Tudo. Nós vamos olhar o dinheiro, o sexo, o álcool, qualquer coisa com outro olhar. Nós vamos olhar o louvor com outro olhar. A nossa estrutura humana vai mudar. E a gente vai passar a ser contra a cultura. Aí o sistema lá fora vai falar, ali tem alguma coisa que presta. Ali, daquele mato, sai coelho. Vocês estão entendendo ou está confuso? Então morra. Morra, nós temos que morrer. Abrir mão de televisão, de internet para ler Bíblia. Para buscar a revelação de Deus para a nossa vida. Abrir mão de reclamar do pastor, da igreja, do calor. Nós somos chamados para morrer. Para a guerrilha, para a linha de frente. Tem uma geração inteira para eu e você discipular. Mas não dá para ficar de lero-lero de crente. Não dá. É chato, é brega, é cafona. Nós temos que ser o top. Glamour. O sistema tem que olhar e falar, velho, esses caras têm resposta. Eles têm resposta para o meio ambiente. Eles têm resposta para a escola pública que está um caos. Eles têm resposta. Eles têm resposta para as questões mais profundas do ser humano. Mais complexas do ser humano. Se o Raimundo Nonato declarar que tem um caso homoafetivo com o pastor daqui, como é que é o seu nome? Nós vamos fazer o que com eles? Expulsar da igreja? Marcos? Ah, você mata. Nós vamos fazer o que? Expulsar da igreja? Excomungar?
fazer fofoca, porque os dois estão tendo um caso há muito tempo, ou perdoar e tentar olhar a questão deles com os olhos de Cristo? Uai, a gente tem que voltar para a Bíblia. E aí? Meus irmãos, os adolescentes e as adolescentes estão se pegando, todo mundo fazendo vista grossa, fazendo fofoca pelas costas, mas ninguém quer saber o que está dentro desse ser humano. Por que está rolando essa busca reparativa de amor? E eles estão e elas estão buscando em fontes que nós não temos resposta como igreja, porque a gente insiste ser evangélico de quatro paredes, que não quer pensar, que não quer aprofundar na teologia bíblica e na sociologia, entender o porquê das coisas. Ouvir essa geração, alugar nosso ouvido para ouvir essa geração, o grito dos excluídos. Esse é o grande lance. É o nosso desafio. Nós precisamos nos entender. Quem somos nós, afinal de contas? Quem somos nós? A gente para de beber, alguns, fumar, outros, transar sexo do casamento, jogar na loteria. Então, os pecados capital da igreja evangélica, né? Todo mundo sabe. Para ser crente, você veste essa roupa e não faz essas coisinhas aí. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Qual que é a nossa identidade realmente? O nosso DNA é de Jesus, o Cristo, ou é da igreja evangélica que não fuma, que não bebe? E que não quer pensar, que não quer entender o porquê das coisas, que não quer ouvir os meninos e as meninas que estão gritando de desespero. Eu me coloco aqui como o pior, porque eu sou. Deus está me ensinando, eu estou tentando aprender, mas eu pedi para Ele me regaçar logo, que eu não quero ser não, eu não quero ser daquela geração a qual não teve resposta para mim. Eu fui buscar no tráfico, na prostituição, num monte de lugar, eu encontrei um monte de lixo. Eu sou um sobrevivente. Mas teve muitos que não sobreviveram. Muitos. Você já deve ser, vocês têm uma carreira antiga, né? Você já deve ter visto muitos que não sobreviveram. Amém? Desculpa aí a forma de falar, mas não tinha outra forma não. Vamos orar. Eu queria te convidar, você que está afim. Presta atenção, não faz para os irmãos ver não. Ninguém aqui tem nada a ver com sua vida. Ninguém. É só se Deus te falar mesmo. Eu queria que você ficasse de pé, que eu vou orar para você. Você que ainda não entendeu sua identidade de Jesus Cristo, na íntegra, na tora, e quer viver no centro da vontade de Deus. Mas viver no centro da vontade de Deus significa que tudo vai sair do controle. Aí, de repente, Deus vai tirar o que você mais ama, que é um namorado ou namorada, é um carro, é um curso, não interessa o quê. Mas eu quero orar diante de Deus mesmo. Eu vou colocar o meu coração diante de Deus na tora, meu irmão. Na tora. Se você quer viver o centro da vontade de Deus e quer que Deus te use, quer que Deus te sacode, quer que Deus te vire o avesso mesmo, aí eu queria que você ficasse de pé, que aí eu quero orar e eu vou me incluir nessa oração, que eu preciso, eu estou ferrado.